Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje é o primeiro gravado durante o período de quarentena a que todo o Brasil está submetido por conta da pandemia de coronavírus, o Covid-19. Apesar da gravidade da situação, alguns irresponsáveis insistem em tentar negar o problema, entre eles o próprio presidente da República. O mau exemplo tem causado situações complicadas. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos? Fala aí. Ó, galera, acabamos de ser parados aqui pela GCM com o pessoal da prefeitura. Vamos descer e ver qual que é o crime que nós estamos cometendo. Qual que é o crime? Parabéns à Guarda Civil Municipal de Guarulhos e a todos os profissionais, tanto da segurança quanto da saúde, que estão atuando na linha de frente do combate a este inimigo invisível e perigosíssimo. Estimativas apontam que o número de mortos no Brasil pode ser alarmante. Uma projeção do Imperial College de Londres aponta o número de vítimas que devem ser registradas no país por conta da pandemia de coronavírus. Segundo a estimativa do órgão, se o Brasil optar pelo isolamento social intensivo, ainda assim serão registrados 44 mil óbitos no país. Se a opção for pelo isolamento apenas dos idosos, o número de vítimas no Brasil poderá chegar a 529 mil mortes. Ainda segundo o levantamento, se a opção for por um isolamento social leve, as vítimas serão em número ainda maior, atingindo 627 mil pessoas. De acordo com o levantamento, se o país não adotar qualquer tipo de ação de isolamento, o número de mortos ultrapassará a casa de 1 milhão de vítimas. No programa de hoje você vai ter informações sobre a rota do coronavírus até chegar no Brasil. Veja também uma entrevista com o presidente da SBPC, Ildeu Moreira. Nós também traremos informações exclusivas sobre um novo modelo matemático desenvolvido pelos pesquisadores do INPE e do ITA. Traremos também entrevistas com especialistas, um pneumologista e um engenheiro sanitarista. Fique ligado no nosso programa. Veja agora o depoimento da pesquisadora Esther Sabino, da USP, que coordenou o trabalho de mapeamento do genoma do coronavírus. Ela falou sobre esta pesquisa e também sobre a identificação do caminho que o vírus percorreu até chegar ao Brasil. Acompanhe. Esse trabalho é uma estimativa. O que a gente pensou foi em ver quais eram as principais rotas de aviões que chegavam no Brasil. E usamos os dados de 2019 como um proxy de 2020, porque não deve ter mudado muito os aviões que vieram de cada lugar. Então, o que a gente fez foi uma correlação entre os aviões que chegavam das áreas que eram mais infectadas. E com isso mostrou que a proporção maior ia ser as pessoas vindo da Itália e depois da China. A gente quis fazer uma estimativa de onde viriam as principais rotas e quais cidades seriam atingidas principalmente, que no caso foi São Paulo e Rio de Janeiro. Uma vez essas pessoas chegando no Brasil, elas começam a transmitir e aí a epidemia vira sustentada, quando você já nem sabe de onde a pessoa pegou. Não é uma pessoa que teve em contato com essa pessoa está infectada e não tem a menor ideia, não teve contato com ninguém que viajou e não sabe quem estava infectado quando ela pegou. Então, aí ela passa a ser uma epidemia sustentada.
O problema que eu quis dizer, e que o número não é exato, eu não tenho o número exato, e eu acho que foram mais que talvez 250 a 300 casos, o número de pessoas que chegam positivas aumenta a chance de você logo ter uma maior replicação naquelas comunidades. Então, diferente do que aconteceu na China, que provavelmente foi uma transmissão única, que demorou um tempo, o começo da epidemia são poucos números para depois ter uma ascensão rápida, no Brasil, provavelmente, essa curva inicial de tempo vai ser muito mais curta, com um número muito maior de pessoas dando início à epidemia. Nós não temos exatamente o número que começou a epidemia daqui, mas provavelmente é um número maior do que as outras regiões, porque muita gente estava vindo desses países. Lembrando que era uma época de férias, com muito brasileiro fora do país. Essa é uma epidemia de movimento. Ela está totalmente acontecendo porque nós nos movimentamos muito e existem muitas pessoas. Nós nunca vivemos isso, então não vai existir fórmula mágica. Mas é claro que se puder diminuir essa transmissão de alguma forma, até que as autoridades de saúde consigam organizar os seus serviços de saúde da melhor forma possível, vai ser sempre melhor. Então, eu acho que a gente tem que entender que essa é uma epidemia que vai acontecer em todos os lugares. O que está tentando fazer é com que a epidemia aconteça de forma mais lenta. Quanto antes você diminui essa restrição, mais lento vai ser o caminhar da epidemia. Depois, nós temos o segundo passo para pensar como é que a gente vai fazer para voltar ao normal. Se não aparecer nenhum remédio, se não aparecer nenhuma vacina num curto espaço de tempo, como que a gente vai liberar as pessoas e qual a melhor forma que a coisa de saúde consiga segurar a epidemia. Então, não é um pensamento fácil, ele exige organização, ele exige liderança e ele exige apoio da população. Se não tiver um trabalho em conjunto, a gente vai ter uma situação muito parecida com o que está acontecendo na Itália, por exemplo. Lembrando, as pessoas jovens, elas podem ter casos graves de pneumonia. Em geral, elas não morrem, mas não morrem se tiverem acesso à saúde. Se não tiverem, podem morrer. Então, nosso esforço não é só para proteger os velhos, mas para proteger a população inteira e organizar da melhor forma possível como vai ter a evolução dessa epidemia. Então, é um esforço conjunto. Todo mundo precisa ter esse esforço. O Brasil Consciência entrou em contato com a pesquisadora Esther Sabino e chegou a iniciar a conversa pelo Skype. Mas, devido ao atribulado momento em que nós vivemos, não foi possível completar a nossa reportagem. Nós conversamos, entretanto, com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o pesquisador Ildeu Moreira, que falou sobre as ações da SBPC no âmbito do governo federal para liberar recursos à pesquisa neste momento de enfrentamento à crise. Ildeu falou também sobre a importância do investimento em P&D como solução não só para este momento, mas para o futuro. Acompanhe. Professor, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa manifestação, essa nota que a SBPC soltou agora há pouco, depois de uma reunião, falando sobre a questão do isolamento das pessoas, essa proposta que o governo, o presidente, mas precisamente fez de que as pessoas poderiam voltar em casa ao trabalho e que nós poderíamos praticar o chamado isolamento vertical. Qual que é o posicionamento da SBPC com relação a esse assunto? Como você comentou, ontem nós nos reunimos com a OAB, ABI, CNBB, Comissão Arnes e Academia Brasileira de Ciências, que são entidades nacionais com larga tradição e representatividade, e nós fizemos uma nota alertando para os riscos do rompimento desse isolamento social, que para nós é importante. Para nós, por quê?
porque todos os dados, todas as pesquisas internacionais, a experiência de outros países têm mostrado que é muito importante a gente abaixar o número de pessoas nessa primeira fase, abaixar o número de pessoas que sofrem o contágio do vírus. Por quê? Porque isso permite que o sistema de saúde se adapte, que a quantidade de pessoas vai ser imensa, pode chegar a um colapso do sistema de saúde e também diminui e nos dá mais tempo para enfrentar essa pandemia. Então, essa experiência de vários países do mundo que fizeram isso deu resultado. Países que recuaram nessa posição, como a Itália, estão pagando um preço muito alto. Então, a nossa posição foi de alertar a sociedade brasileira, todos os gestores públicos, obviamente do governo federal aos governos municipais, da importância de se manter esse isolamento como estratégia de combate à pandemia nesse momento. Portanto, a gente está preocupado com as campanhas que estão enfraquecendo isso. Ontem, por exemplo, em Santa Catarina, a SBPC e mais 50 outras entidades fizeram também uma nota ao governador pedindo que se prorrogasse o tempo do isolamento social e não se interrompesse como estava sendo colocado por ele. Então, nós estamos fazendo um esforço junto aos governadores, junto aos prefeitos, junto à sociedade civil por inteiro, para perceber que essa é uma estratégia dura, drástica, que impacta muito a sociedade brasileira, mas que é importante, para que a gente possa, nessa semana, segurar esse crescimento acelerado do coronavírus que está acontecendo já no Brasil. Antes dessa nota, a SBPC já havia se manifestado junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia para que as pesquisas e desenvolvimento, para que P&D fosse incluído aí nas ações do coronavírus. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, o público leigo tem mais ou menos a noção de que uma pesquisa para o desenvolvimento de uma cura de uma doença, por exemplo, leva aí um tempo relativamente longo, né? Por que investir em pesquisa e desenvolvimento no meio de uma crise pandêmica? Primeiro, porque é fundamental para o enfrentamento da pandemia agora. Essas pesquisas são importantes. Por exemplo, todas essas pesquisas que estudam como é que está se propagando o vírus são importantes para delinear e entender essas medidas que estão sendo adotadas. Por exemplo, vários estudos têm mostrado, na Inglaterra e em outros países, na Coreia, na China, que estão sendo publicados e discutidos com a comunidade científica e comunidade médica, que essas medidas, qual o impacto que elas têm. Então, isso já é um estudo imediato de que medidas mais adequadas se tomar no momento de enfrentamento. A outra questão que você levanta é fundamental também para a criação de novos equipamentos. Um problema sério são os equipamentos médicos de atendimento. Esse grande número de pessoas que vão para os hospitais proximamente, que vão para as UTIs, é fundamental que a gente tenha equipamentos adequados. E, às vezes, tem carência, por exemplo, de ventiladores mecânicos. Então, muitas universidades brasileiras estão produzindo isso ou tendo ideias inovadoras para isso. Então, isso é importante. Também para outras iniciativas de segurança médica, como o álcool gel, o exemplo mais claro, mas muitas instituições de pesquisa no Brasil estão se dedicando a isso rapidamente, como no mundo inteiro, para poder suprir essas deficiências. Portanto, pesquisa, recurso para desenvolvimento desses projetos são importantes. E a médio e longo prazo, o desenvolvimento de fármacos. Estão sendo feitas pesquisas nesse momento no mundo inteiro, com várias iniciativas, vários remédios que são possíveis, que estão sendo testados, para que possa fazer teste clínico e ver se realmente funciona. Um risco muito grande, e que já está acontecendo, é às vezes se anunciar que tem um remédio milagroso, e as pessoas saem comprando extensivamente sem os devidos cuidados. Então, existem alguns fármacos promissores nesse momento, que estão sendo estudados no mundo inteiro. E para isso precisa de recurso. O Brasil enfrentou anos atrás a questão da Zika de uma maneira muito eficiente, porque teve recurso, teve iniciativa do governo federal, de várias fundações de amparo à pesquisa, de várias universidades, que conseguiram gerar um contraponto a um contágio que poderia se transformar numa epidemia. No caso do coronavírus, que é bem mais amplo e bem mais sério, essas medidas têm que ser tomadas. E, certamente, isso exige recurso para a inovação, para as pesquisas continuarem, para os laboratórios continuarem fazendo testes, porque muitos deles estavam em situação precária de manutenção. Portanto, nós estamos fazendo uma pressão junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, junto ao governo, junto ao Congresso Nacional, para que os recursos para essa área sejam aumentados. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está com um programa de enfrentamento ao coronavírus, que é importante e tem articulado setores.
enviou também para o Congresso Nacional uma medida provisória, dentro da medida provisória do governo, solicitando 100 milhões a mais para o Ministério para essas pesquisas, para editais, para encomendas, etc. Nós estamos fazendo uma proposta a partir de segunda-feira no Congresso Nacional para aumentar esses recursos da ordem de 500 milhões, porque a gente acha que esse valor não é suficiente para a demanda que a gente tem para mobilizar toda a comunidade científica e tecnológica brasileira em torno da questão do coronavírus. Então, nós estamos fazendo essas emendas junto ao Congresso Nacional para que a gente aumente o recurso para isso. Existe recurso, basta ter decisão política de utilizá-lo. Nós iniciamos 2019 com um governo que se posicionou diversas vezes contra a ciência, os meios científicos e as universidades. E agora, no momento de crise, inclusive o ministro da Educação veio a público por meio da conta dele no Twitter, pedir que os estudantes, que os mestrandos, doutorandos voltassem às universidades e iniciassem pesquisas. Qual que é a lição que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a sociedade brasileira como um todo deve tirar desse, ou pode tirar desse episódio? Olha, eu acho que o mundo inteiro está tirando lição desse episódio. Primeiro, a importância da ciência de ter projetos que acompanhem essas grandes crises mundiais, como as pandemias, e muitos governos também, não só o brasileiro mais ainda, desarticularam muito o sistema de ciência e tecnologia, com a redução de recursos muito drástica. E agora estamos pagando um preço por isso. Mas isso pode ser recuperado rapidamente se tem uma visão, uma política voltada para resolver a questão e colocar recursos nessas áreas. Às vezes fica parecendo uma demanda corporativa, mas não é. A evidência está clara para o mundo inteiro que a ciência é um elemento fundamental. E quando eu digo ciência, eu incluo aí também todo o aparato de saúde, de atendimento. Todo o sistema de saúde público brasileiro. O SUS, por exemplo, que é uma conquista importante brasileira, que estava muito deixado, de certa maneira, secundarizado. É fundamental que a gente tenha um sistema de saúde que possa atender a grande massa de brasileiros. Nos preocupa muito nesse momento, e essa é uma razão que também da nossa nota, do cuidado da nossa manifestação, o impacto disso para a grande parcela de pobres da sociedade brasileira, os trabalhadores informais, as pessoas que vivem do trabalho de cada dia. Quer dizer, uma medida desse tipo que nós estamos propondo de isolamento, ela impacta profundamente esses setores. E é fundamental que o governo tenha, como outros governos estão fazendo na Europa, um sistema de apoio aos pequenos empresários, aos médios empresários, ao comércio, aos trabalhadores, para que a gente possa sobreviver a essa crise. Veja que isso significa bilhões de reais, mas os Estados Unidos, por exemplo, está com um programa agora de 2 trilhões de dólares, dos quais, da ordem de 6 bilhões, é para a ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, os Estados Unidos percebem que o enfrentamento nessa escala de uma pandemia exige muito recurso. E isso tem que ser feito pelos governos. E o governo brasileiro tem reservas e tem possibilidade de colocar muito mais recursos para apoiar a sociedade, para apoiar a ciência e tecnologia, para apoiar a infraestrutura do sistema de saúde. Por exemplo, uma coisa fundamental é garantir que os profissionais de saúde tenham condições de segurança, que isso é uma questão crítica para aqueles que estão enfrentando a pandemia frente a frente, todo dia, nos hospitais e nos postos de saúde. Eu chamo a atenção que a gente está no Congresso Nacional também, eu não mencionei, a gente está com uma iniciativa de tentar que o governo libere integralmente os recursos do chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que, aliás, no final do ano passado, estavam tentando extinguir. Nós conseguimos, no Senado Federal, barrar essa iniciativa, porque é um fundo fundamental para a ciência brasileira. Então, nós conseguimos que o fundo não fosse extinto, mas ele ainda tem quase 90% dos seus recursos estão numa reserva de contingência. Qual é o valor, professor? O fundo tem da ordem de 6 bilhões de reais esse ano. A FINEP, que é a agência de inovação do Ministério, que utiliza esse fundo, cria os programas para utilizar o recurso, esse ano só tem 600 milhões à disposição. Ou seja, nós temos mais da ordem de 5 bilhões de reais que estão numa reserva de contingência, que poderiam estar colocados num sistema para ajudar a ciência, a tecnologia, a medicina, a desenvolvimento de equipamentos novos, o teste de novos remédios, tudo isso, ele está paralisado numa reserva de contingência. E nós entendemos que, inclusive, nós já não entendemos muito bem, porque tem uma reserva de um recurso que deveria ir para a ciência e tecnologia. Mas, nesses momentos de crise,
É absurdo ficar com 5 bilhões de reais numa reserva de contingência. Para quê? Se a gente precisa ter uma ação muito forte para a recuperação. Isso ajuda também não só a questão da saúde dos brasileiros, mas a recuperação econômica. É recurso que vai para a pequena e média empresa, para emprego qualificado, para as instituições de pesquisa, para a recuperação de laboratórios e, evidentemente, para enfrentar a pandemia. Nossa, chega a ser assustador ouvir uma coisa como essa, diante de notícias que a gente teve, aí, por exemplo, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, tendo dificuldade orçamentária para fazer o seu hospital de Campana e implementar as ações que eles estão fazendo aí. O senhor tem considerado essas ações, como, por exemplo, da Fiocruz, o conjunto de ações que estão sendo tomadas aí até praticamente a revelia do governo federal, como suficientes para esse enfrentamento imediato da crise? Olha, elas são aquilo que as instituições estão conseguindo fazer. Várias universidades, institutos federais estão se dedicando integralmente, com muito esforço dos seus laboratórios a isso. A UFRJ também está recuperando toda uma área do hospital universitário com doações particulares. E é fundamental também que as pessoas colaborem com essas iniciativas, fazendo doações particulares, quem pode. Agora, evidentemente, era fundamental uma política de Estado mais ampla, que inclusive penalizasse você veja, os grandes bancos brasileiros tiveram lucros imensos nesses últimos anos. Qual é a contribuição deles para isso? Seria fundamental, né, que as grandes empresas, os grandes empresários, os banqueiros também pagassem um preço, e não só os pobres brasileiros, que vão pagar um preço alto por esse desarranjo que essa crise produz na economia. Portanto, a nossa preocupação também é de, ao mesmo tempo, enfrentar a pandemia com as medidas científicas e médicas mais indicadas, mas, ao mesmo tempo, nos preocupar com a economia, com os mais pobres, com os trabalhadores informais, com a grande parcela da sociedade brasileira que depende de uma economia funcionando. Então, é fundamental que o governo tenha medidas nessa direção e ele pode fazer. Para isso, precisa de uma decisão política nessa direção. E o Congresso Nacional já tem acenado que vai apoiar iniciativas com essa intenção. Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Como vocês puderam acompanhar, a entrevista com o presidente da SBPC, Ildeu Moreira, foi feita pela internet e em home office, como todos devem permanecer nesse momento. Eu estou gravando esse programa neste momento sozinho no estúdio, como vocês podem observar por essa outra câmera, e opero todos os equipamentos. Por isso, a gente pede desculpa se alguma coisa não tiver saído conforme contento. Esta é uma situação dura, de medidas difíceis, mas que nós temos que enfrentar, todos nós juntos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na volta, você vê uma entrevista com um engenheiro sanitarista que coordena o combate ao coronavírus em uma cidade do interior de São Paulo. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o combate ao coronavírus. Nós entrevistamos um engenheiro sanitarista responsável pelo controle da doença no município de Jacareí, interior de São Paulo. Veja o que ele nos conta sobre as atitudes que a população pode tomar para ajudar no combate à doença. Aqui em Jacareí, nós estamos adotando, para fins de enfrentamento dessa epidemia, os principais pilares que devem ser adotados toda vez que se enfrenta, sobretudo, um caso novo como esse, em especial de doenças respiratórias, que tem uma facilidade de contágio e uma característica de contágio toda própria também. A primeira coisa que nós fizemos aqui foi capacitar nossas equipes, as equipes de vigilância, nas novas informações, nas novas orientações emanadas da Organização Mundial de Saúde, propugnadas pelo Ministério da Saúde, e que direcionam para os posicionamentos que a ciência acredita que devam ser tomados, uma vez que é tudo muito novo, está tudo sendo descoberto agora. A segunda coisa que nós procuramos fazer, iniciamos e continuamos ao longo de todo o processo, é a orientação da população.
a instrução da população sobre as medidas que precisam ser tomadas para esse enfrentamento e a sensibilização para a ação. Vale dizer que, no caso de epidemias dessa natureza, duas frentes são indispensáveis para o enfrentamento. Primeiro, a higienização pessoal e a higienização do ambiente onde se vive, as coisas que se tocam. E segundo, o afastamento entre as pessoas. Essas duas medidas dificultam tremendamente para o vírus passar de uma pessoa para outra. Isso tem sido feito. O terceiro passo foi a capacitação dos profissionais de saúde, dos médicos que atuam na rede pública de saúde e a orientação dos profissionais da rede privada, sobretudo com relação aos protocolos que são definidos e são corrigidos e adequados quase que diariamente. Ricardo, a gente presenciou nos últimos dias e tem presenciado, o estado de São Paulo está sob quarentena determinada pelo governador e só os serviços essenciais, restaurantes estão aí podendo trabalhar. Mas a gente tem observado uma corrida das pessoas aos supermercados, às lojas especializadas, para comprar álcool em gel, luvas e máscaras. Isso é necessário? Isso é bom? Isso é desnecessário? E em que medida, na sua opinião? De modo aleatório, não é recomendado. Primeiro, porque a máscara foi feita para o paciente que está doente, para que ele não contamine o ambiente onde ele está e para que ele não infecte pessoas que estão à sua volta com as gotículas que ele pode expelir ao tossir, ao espirrar, qualquer coisa do gênero. A máscara é para a pessoa doente ou para o profissional de saúde que está tratando de doentes ao longo de todo o dia, assim como pessoas que trabalham com atendimento, que têm uma interface direta com centenas de pessoas ao longo do dia. Estas, sim, precisam se proteger. Agora, você andando na rua de máscara não tem o menor sentido. Você está se protegendo do quê? Da poluição? O vírus não está sobrenadando no ar e aí você coloca uma máscara e está tudo resolvido. Além disso, se você está no seu ambiente de trabalho usando máscara, o que pode acontecer é essa máscara, como você não tem o hábito de usá-la, ao encaixá-la no rosto, a pele vai começar a se sentir incomodada. E, periodicamente, você vai levar a mão ao rosto para coçar a parte que se incomoda com isso. É natural que seja assim, porque a pessoa não tem o hábito de usar a máscara. Qualquer coisa que você põe em cima pela primeira vez começa a incomodar. E tudo que não se quer é levar a mão ao rosto. Além disso, a máscara tende a ficar suada, encharcada, e ela deve ser trocada a cada 2 horas. Você vai para o trabalho com uma máscara, fica o dia inteiro com ela, não vai trocá-la 2 horas mesmo, porque você não tem essa disponibilidade de máscara. Então, está tudo errado. Você usar máscara dessa forma é pior. Você está prestando um desserviço para você mesmo e para quem tiver contato com você. Hoje é dia 25, nós estamos conversando pela manhã. Nesse momento, segundo o seu último boletim, Jacareí não tem casos registrados, tem pouco mais de 20 casos sob investigação. Qual que é o procedimento, Ricardo? A gente vê muita gente questionando isso nas redes sociais, gente dizendo que teve amigo, teve parente, que foi, que está sentindo, que voltou para casa, que, enfim, nas redes públicas e nas redes privadas, há um entendimento de como fazer quando abordar um paciente que tem os sintomas. Esse exame, essa prova de que a pessoa tem o coronavírus, como é que ele é feito? É feito na própria cidade? Manda para o Adolfo Lutz, eu gostaria que você explicasse para a gente. Quando um médico faz uma anamnese, faz uma consulta com o paciente e ele acredita que está diante da possibilidade da existência de um caso suspeito de coronavírus, ele notifica isso para a vigilância. Então, ele emite uma notificação, essa informação chega para a vigilância. Quando chega para a vigilância,
este caso dessa pessoa recebe o status de em investigação. Então, inicia-se o processo de investigação epidemiológica, primeiro para ver se as informações que estão ali naquela ficha de notificação se confirmam, se procedem. Na sequência, para ver se elas estão de acordo com um protocolo vigente emitido pela Organização Mundial de Saúde e adotado pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Então, em havendo concordância, esse caso pula do status de em investigação para caso suspeito. O caso suspeito, dependendo da condição dele, ele pode ser internado se a pessoa estiver passando mal, se ela estiver carecendo de atendimento hospitalar. Não consegue respirar, está com uma síndrome respiratória grave, precisa internar. Ou não. Se ele não tiver numa condição que exija acompanhamento médico imediato, ela é conduzida para o isolamento domiciliar. A pessoa vai para a casa dela e vai tomar medicamentos sintomáticos para fingir. Está com dor de cabeça, toma um remedinho para dor. Está com febre, toma um antitérmico. Durante um período de 14 dias. Esse período de 14 dias é o período em que a doença pode se desenvolver se, porventura, a pessoa estiver contaminada. Então, ela faz uma observação dentro de 14 dias. Se ela tiver alguma piora, se ela tiver... ou se ela não estava com sintomas e começa a desenvolver alguns sintomas, ela retorna ao serviço médico para uma avaliação. Caso contrário, aquele caso está eliminado, passou. Não vai acontecer mais nada a partir daí. No caso da pessoa que foi colhido o material e encaminhado para exame, depois a gente explica como é isso, quando chega o resultado do exame, existem duas possibilidades. Deu negativo, então o status dessa pessoa de suspeito vai para descartado, e aí também arquiva-se, encerrou. Ou então deu positivo, é o chamado caso confirmado. Quando essas operações se dão dentro da previsão do protocolo, o material que é colhido para a amostra laboratorial deve ser encaminhado para um laboratório de referência, um laboratório oficial, que aqui no estado de São Paulo é o Instituto Adolfo Lutz. Então, o laboratório, o estabelecimento que coletou, encaminha para o Adolfo Lutz. Quando sair o resultado, o Adolfo Lutz informa a vigilância local. Então, quando sai o resultado, a vigilância logo tem essa informação. Ocorre que a pessoa vai ao médico e o médico faz uma notificação para a vigilância de um caso suspeito, que esse caso até poderá não ser suspeito, ele poderá ser excluído ou não, continuar suspeito. Mas na cabeça da pessoa, do cidadão, ele está com coronavírus. E ele começa a falar isso para as pessoas. Não, eu sou um caso confirmado, eu fui no médico, ele não me internou porque eu não precisei, mas como eu estou com coronavírus, ele falou para eu ficar em casa 14 dias. A gente fala para a pessoa ficar em casa 14 dias, não é porque ela está, é justamente o contrário, é porque provavelmente não está, mas de qualquer forma fique em casa que nós vamos observar. Se você tiver surgido sintomas, você procura a gente. O estabelecimento de saúde age dessa forma. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vê informação exclusiva sobre um modelo matemático desenvolvido por pesquisadores do INPE e do ITA para medir a eficiência no combate ao coronavírus. Veja também depoimento de um pneumologista sobre as características e principais problemas que a doença pode causar. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o combate ao coronavírus que mobiliza toda a comunidade científica do país.
Você vê agora um vídeo com informações exclusivas de um modelo matemático desenvolvido pelos pesquisadores do INPE e do ITA para medir a eficiência do combate ao coronavírus no país. Acompanhe. Como é que vocês desenvolveram esse modelo? O que ele leva em consideração? Bom, esse modelo traz várias novidades em relação às abordagens tradicionais. A nossa hipótese é de que a cascata de transmissão é não homogênea. A gente não tem um tipo de agente, mas a gente pode ter mais do que um tipo de agente. A cascata homogênea leva em consideração um tipo de agente, infectando outras pessoas que se tornarão, por consequência dessa infecção, também agentes infecciosos. Então, nós mudamos várias coisas no modelo. A primeira é que não é um modelo de infecção direta, mas um modelo de contato. Então, ao invés de a gente fazer um modelo de casos de infecção, você teve o contato, já infectou, nós fazemos um modelo de transmissão, com uma probabilidade de infecção. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, então, apresentar aqui quem é que está trabalhando nesse trabalho, né? O título do trabalho é um modelo de cascata multiplicativa não homogênea para a transmissão pandêmica do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela doença conhecida como COVID-19. Então, eu estou liderando essa pesquisa junto com o professor Érico Hempel, do Departamento de Física do ITA, e mais os estudantes de doutorado, a Nielaxe Josh, o Rubens Salter, o Luiz Arantes Filho e a Marilyn Banhes, que são alunos, todos os 4 são alunos do programa de doutorado em Computação e Matemática Aplicada do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Legal. Bom, aqui à esquerda você tem um exemplo de uma cascata tipicamente homogênea, ou seja, a gente tem um agente em vermelho distribuído em 3 camadas, L1, L2 e L3, onde ele pode, então, infectar aqui 2 e em sequência, esse vai também infectar 2 e assim por diante. Então, essa cascata é muito simples, é um modelo homogêneo, porque ele distribui de forma homogênea a taxa de infecção. Certo. Então, o modelo canônico, digamos, mais adequado para começar esse tipo de estudo é um modelo baseado num fluido social, né? Uma transmissão. Em geral, os fluidos sociais eles são estudados para a gente entender como que se dá uma cascata multiplicativa de transmissão de informação, por exemplo. Você tem uma informação, você passa aquela informação para mais 2 pessoas, aquela vai passando, só que as pessoas podem passar a informação de maneiras diferentes, com intensidades diferentes da verdade ou da mentira, enfim. E aí esse é um tipo de modelo muito interessante para aplicar para esse caso que nós estamos tentando modelar agora, que é o da pandemia. Bom, então, quando a gente olha, isso aí já é bem conhecido das pessoas que estão acompanhando, né, as diversas abordagens nos dados, né? Esse é o número de infecção contra o tempo. A gente vê que tem duas maneiras de ver isso, né? Sem medidas de proteção. Sem medidas de proteção, nós atingimos aqui um crescimento exponencial, que vai ter um pico muito grande do caso de infecções, consequentemente um número muito grande de letalidade, e depois ele cai. Então, quer dizer, a gente cai numa endemia mais rapidamente, mas tem um saldo muito negativo em relação à letalidade. O que a gente faz é tomar medidas de proteção que vão achatar essa curva, jogando, então, digamos, no tempo, né? A pandemia vai durar um pouco mais, mas nós vamos ter um número de total de casos de infecção muito menor e, consequentemente, casos menor de letalidade. Então, a ideia é entender, por exemplo, no nosso modelo, se o que está acontecendo no Brasil é o que está em vermelho ou se é em verde. É isso que o nosso modelo vai mostrar, na verdade, para que caminho nós estamos indo. O modelo não homogêneo, como é que ele é? Você parte, em vez de você partir de um agente, você pode partir de mais de um agente. Nós estamos seguindo o modelo de turbulência social. Nesse modelo, nós temos 3 tipos de agente. Então, isso se adequa muito bem ao caso do COVID-19. Então, nós temos aqui o primeiro agente, aqui, esse em vermelho, ele tem um agente aqui nesse exemplo, né, que é o exemplo de semente.
Se nós tivermos mais de um agente no total, né, a energia dele ou a potência dele em quantidade aqui, ela equivaleria a 70%, tá, da cadeia. E nós chamamos esse agente aqui de agente 1, e a taxa dele é exatamente como a cadeia homogênea 2, mas ele vai contaminar apenas uma pessoa. Tá? Então, nós estamos quebrando a homogeneidade local aqui também. Então, ele contaminaria 1 nesse primeiro estágio. Esse aqui iria ter contato com 2, mas contaminaria 1. E na última camada aqui, ele contaminaria 1. Tá? Okay. Então, no final das contas, se a gente contar quantas pessoas contaminadas pelo primeiro agente, a gente teria aqui um mínimo de 2, caso ela interrompesse aqui na primeira camada, o que é possível acontecer, e teríamos o máximo de 4 infectados, que então daria um F1 aqui de 2 a 4. Isso é o que nós chamamos de fator esperado pelos modelos homogêneos de pandemia. E em que escala de tempo? Em 12 horas, né? Que é a escala do dia, a escala de um dia, onde o contato é potencializado. Ou seja, metade do dia você está dormindo, está sem contato com ninguém. 12 horas você está lá agindo e está em contato com as pessoas. Tá? Então, essa medida aqui ela pode ser de 12 horas e em cada 2 horas, por exemplo, a gente pode ter um número estimado de pessoas com possibilidade de estar infectada. Muito bem. O segundo agente aqui seria um agente com uma potência de 25%, em vez de 70%. Ele é um agente mais raro, né? Quer dizer, num total de N agentes, isso equivaleria a 25%. E esse agente, o que ele vai fazer? Ele vai ter contato com 4 pessoas de uma vez. E ele vai ser muito mais potencializado localmente. Ele vai ter aqui, desses 4 que ele tem contato, ele vai conseguir infectar 3. Aí aqui, a regra aqui do fluido social, você tira 1 e cai para 2 aqui. Tá? Então, daqui um só vai infectar 2 e depois cai para 1 também. Então, no final da cascata, que ela não está toda aqui por questão de simplicidade, né? Nós vamos ter lá no final 1 também 64. Então, nós vamos ter no mínimo aqui 4 que estão aqui em cima, nessa camada que poderia parar por uma questão de medida de contenção, por exemplo, e poderia chegar até 7. Então, o fator aqui desse segundo é de 4 a 7. Na terceira, a gente tem um terceiro agente, mais raro ainda, 5%, né? Com R igual a 3, R0 igual a 6, ele vai, seguindo o mesmo critério, ele vai infectar 6 e para quebrar a homogeneidade, porque se eu não quebro a homogeneidade aqui, ficaria 2 e 2 aqui, eu quebro, ponho 4 de um lado, 2 do outro não infectados. Desses 4, eu vou infectar 3 nessa, 4 menos 1, e aqui 3 menos 1, 2. Então, se eu contar em cima aqui, eu vou ter 4, mais 1, 5, esse fator vai ser no mínimo 5, e no máximo 10, que é um fator bem alto, né? Para esse tipo de agente. Bom, o que se encaixa nesses agentes, né? As pessoas que vão trabalhar, que estavam indo trabalhar, tinham contato normal, voltam no seu carro sozinho ou dando carona para mais um, no máximo, né? Eles são desse grupo aqui. Esse grupo aqui, ele se encaixa muito bem com as pessoas que têm um número maior de contatos. Por exemplo, as crianças na escola poderiam se encaixar aqui, poderia ter crianças que se encaixam aqui, crianças que se encaixam aqui também. Depende do tipo de escola, do tipo de criança, tamanho das turmas e etc. Você vê que tem a não homogeneidade, é um caso bem real, que tem que ser levado em consideração. Entregadores de iFood, por exemplo, o pessoal de Uber, motorista de táxi, né? Então se encaixam nisso aqui. Motoristas de ônibus, professores, então está toda essa galera aqui. E nós temos também pessoas que, nesses 5%, um exemplo típico disso aqui são os empresários que precisam interagir com muitas pessoas, mesmo quando ele sai do emprego, ele tem motorista, ele tem segurança, os VIPs em geral, Very Important Persons, né? Políticos em geral, isso aqui se encaixa muito bem ao grupo, por exemplo, do governo brasileiro que foi para os Estados Unidos, né? Eles estariam nesses 5% aqui. Então, essa não homogeneidade, ela pode ser ampliada, obviamente, eu posso colocar mais grupos aqui, nós fizemos isso, né, para tentar calibrar o modelo em relação ao caso italiano, mas ele é um modelo de onde a gente pode partir com os cálculos. Se nós jogarmos um modelo hoje, a previsão para o Brasil, no nosso modelo calibrado pelos dados da China e da Itália, se a gente tiver G 0,6, nós vamos esperar hoje o número de casos
entre 230 e 280. Se a gente colocar G 0,65 no modelo, vamos esperar 281 a 449. E com G 0,70, nós vamos esperar 450 a 530. Qual que é o melhor G aqui para nós? É o 0,6. Por quê? O 0,6 achata mais a curva. Significa que se a gente está tendo esses números de casos de ontem para hoje, ou os números de casos hoje, nós estaríamos tomando as medidas de contenção tão boas, né? 0,7 é preocupante, né? Eu não vi os números de hoje ainda, mas os números previstos aqui pelo nosso modelo é de 450 a 530. Maior que isso seria catastrófico, né? Então a gente tem que ver o que está acontecendo e como vai ser o número de hoje, né? Se hoje nós tivermos, por exemplo, 400 casos registrados ou 500 casos, quanto vai ser o número amanhã? Então é isso que a gente vai fazendo a previsão dia a dia. Quanto maior o G, pior para nós. Quanto menor o G, melhor para nós. Tá? Essa aqui é assim que funciona o nosso modelo. Nós estamos com um modelo com G 0,6. Se esse número se o número de hoje tiver entre 281 e 449, nós já estamos ali com uma coisa que tem que ser melhorada, 0,65. E se nós tivermos com G 0,7, que é o padrão italiano, tipicamente o padrão italiano, que sobe muito rápido, o número que vai o G vai para 0,7, né? Quer dizer, que ele está assimilando o dado real, que está entre 450 e 530. Nossa prevenção estaria bem ruim. Está ruim. Nós estamos indo para aquela curva lá mais azul, né? O número pode crescer muito em questão de dias. Então, estatisticamente falando, podemos concluir que o confinamento, o isolamento social total, horizontal, ele é a medida mais efetiva para combater a pandemia. Nesse momento, sim, com certeza absoluta, não se questiona isso de maneira nenhuma. Tá? Essa medida é a medida de supressão, confinamento, porque nós estamos agora, para usar a palavra correta, no olho do furacão. Então, a gente vai saber se está dando certo esse confinamento nos próximos dias. Em uma semana a gente vai saber, acompanhando aqui, como que esse G vai assimilar os dados, né? Então, qual é o valor de G? A partir dos valores reais. Então, se hoje, chegar no final do dia, nós tivermos mais de 500 infecções, pessoas infectadas, nós temos sinal de que esse confinamento não está funcionando bem. Nós precisamos de medidas mais severas, né? Nem pensar em afrouxar isso. E aí isso pode repercutir em medidas políticas que estão aparecendo, né? Eu sei que tem hoje várias pessoas vários segmentos da sociedade que estão programando aí carreatas, né, para liberação, para chamada desconfinamento vertical e etc. Então é hora de a gente começar a conter essas coisas, né? Mas esse modelo que vocês estão criando aí, ele deve ser publicado e disponibilizado quando? O modelo ele inclui uma publicação, que nós vamos publicar um report, na verdade, possivelmente no hub de Covid-19 da revista Frontiers, ao longo dessa semana que entra, esse trabalho vai ser publicado. Uma vez publicado esse trabalho, e nós estamos acabando a validação do modelo, né, essa semana, agora que entra, a ideia é a gente disponibilizar o programa, né, que é um programa em Python, fácil de talvez colocar isso para interação mesmo, onde as pessoas possam chegar lá e acompanhar esse cálculo diário de previsão. E aí saber, então, como é que está variando o fator G, uma vez que ele assimila os dados reais, né? Nós vamos ter um medidor estatístico da eficiência do Estado em controlar a pandemia nos mais diferentes países. Exato, essa que é a ideia. Legal, Reinaldo. Muito obrigado por atender a gente por enquanto. A gente agradece aí a sua atenção, viu? Muito bem, esse foi o Reinaldo Rosa e a didática, a explicação de como foi desenvolvido um modelo matemático que vai aferir a qualidade do combate ao coronavírus no Brasil. Nosso programa também conversou com um médico pneumologista para saber detalhes específicos dessa doença e também
para interpretar um vídeo que causou furor na internet. Um paciente infectado por coronavírus fez uma tomografia computadorizada lá nos Estados Unidos e o hospital disponibilizou as imagens. Veja. Doutor, muito obrigado pela paciência de nos atender nessa tarde tão turbulenta e todo mundo procurando tomar medidas de contenção. O senhor viu o vídeo que foi distribuído aí pelo hospital lá dos Estados Unidos com o paciente? O que a gente pode entender daquelas imagens? Interessante. Então, assim, aquele vídeo que está mostrando é, na realidade, uma reconstrução de uma tomografia computadorizada, né? Que é um dos principais exames realizados para fazer a detecção precoce aí do Covid-19, né, da pneumonia causada pelo SARS-CoV-2. Geralmente, todos os vírus respiratórios, não é uma novidade com o novo coronavírus, eles causam pneumonia viral, e quando as pessoas encontram na internet os comentários de manifestações graves, doenças graves, vai para a UTI, necessariamente é essa complicação da pneumonia. A tomografia lá que a gente consegue ver, então, ela mostra a reconstrução da tomografia, o pulmão dando um pouco de voltas, né? E a informação mais importante que tem é que distribuídos em algumas partes dos pulmões, né, em várias partes diferentes, encontram-se focos, então, que radiologicamente nós chamamos de vidro despolido, né? É uma mancha específica radiológica aí do pneumologista, mas que é suficiente para causar distúrbios na oxigenação sanguínea. Então, a dificuldade nas trocas gasosas, principalmente do oxigênio. E aí a pessoa fica com falta de ar e tem uma série de consequências com relação a isso. Bom, agora, daquilo que vocês estão observando, daquilo que a comunidade médica está distribuindo de informação, o coronavírus, a doença causada por ele, pode ser menosprezada? Esse é um momento grave, na opinião do senhor? Esse é um momento grave, né? Eu vivi a pandemia de 2009, do influenza, quando eu estava no último ano da faculdade, foi uma coisa bastante importante, mas eu nunca vi nada parecido com este, né? Alguns fatores mostram, primeiro, a infecção do vírus, a chance dele se transmitir de uma pessoa para outra é exorbitantemente eficaz, ao ponto de que tem algumas pessoas que passam o vírus mesmo assintomáticas, né? E a outra coisa, a questão que chama muita atenção é que ele é novo. Eventualmente, vírus graves respiratórios como influenza, né, H1N1, entre outros tipos de influenza, eles têm alguma resposta de imunidade parcial, ou seja, o sistema imunológico talvez tenha entrado em contato com alguma vez na vida, né? O coronavírus é novo, né? Então, encontra o sistema imunológico de todas as pessoas de peito aberto, e a consequência são os números que nós estamos vendo, né? Eu acho que existe sim um pouco de preocupação, principalmente pela questão psicológica de se manter enclausurado em quarentena / isolamento social, mas de fato é uma das poucas medidas eficazes e drásticas que tem que fazer para evitar o alastramento do coronavírus e principalmente evitar mortes. A taxa de letalidade, ela, como em muitas partes do mundo, ela variou muito porque a gente não sabe exatamente qual o número de pessoas que são oligossintomáticas, ou seja, pouco sintomáticas, nada assintomático, ou seja, absolutamente sintomático, e as pessoas que realmente desenvolvem a doença. Então, é uma aferição difícil de ter quantas pessoas de fato entraram em contato com essas doenças, né? Mas fato é que as pessoas morrem. Talvez alguma coisa entre 0,5% e 5% de letalidade no mundo. Certo. Agora, tem algumas pessoas divulgando informações, estatísticas na internet, comparando a epidemia atual com a epidemia de H1N1. Essa comparação é válida? Pode-se considerar que a epidemia de coronavírus ela é tão perigosa ou menos perigosa do que a de H1N1? O Covid-19, comparado com o influenza H1N1 de 2009, ele tem a semelhança óbvia de que é um vírus respiratório, se transmite por gotículas, com contato próximo.
Ainda a gente não conseguiu ver esse predomínio de piora no inverno, porque ele aconteceu no final do inverno, no meados de inverno no hemisfério norte e no outono, na primavera aqui do hemisfério sul, mas provavelmente ele tem uma distribuição assim. Agora, o que diferencia muito do influenza do coronavírus, o influenza começa a ter, as pessoas que têm manifestações graves começam a ter falta de ar logo nos primeiros dias, até piorar mais ou menos no 5º dia. O coronavírus fica 5, 7 dias parado, de repente a pessoa começa a ter falta de ar direto no 7º dia. Outra coisa importante do coronavírus é que ele começa a transmitir a infecção de uma pessoa a outra já nos primeiros dias até o 3º dia, enquanto que no influenza isso era verdade a partir do 5º dia. E a taxa de transmissão dele é um pouco mais alta. Tem um pouco de sintomas também, que o coronavírus é um pouco diferente do influenza, que o coronavírus dá pouco menos de rinorreia, obstrução nasal, enquanto que o influenza dá bastante obstrução nasal. É um detalhe clínico, não sei se é muito importante. Aí depois tem outras alterações um pouco diferentes. O influenza de 2009 tem uma característica que deixou todo mundo de cabelo em pé e arrepiado, que ele tinha um grupo de risco que eram gestantes, criancinhas, né, pessoas graves e criancinha, e pessoas sem nenhuma morbidade, tá? Então, era um adulto lá de 20, 30 anos sem nada no pulmão e morria, ia para o UTI com uma questão grave. O coronavírus, por enquanto, ele pega o grupo de risco, que são as pessoas que têm mais risco de falecer mesmo, né? Então, são idosos, né, principalmente acima de 80 anos, mas também acima de 60 anos, algumas imunidades baixas, né? Pessoas com imunidade baixa, câncer, está tomando medicações para baixar a imunidade, e as pessoas com alguns grupos de risco, principalmente hipertensão e diabéticos. Legal, doutor. Muito obrigado aí pelas informações que o senhor está nos prestando. Só uma última opinião, não uma informação. O senhor acha que a gente está preparado para enfrentar a pandemia? Eu acho que tem alguns fatores que são de bom prognóstico, né, que falam a favor. O primeiro fator que é interessante, nós temos um SUS, ok, um SUS de milhões de defeitos, mas pelo menos alguma rede integrada do sistema de saúde que vem de cima para baixo e conseguimos disseminar a informação de alguma forma. As pessoas que não têm dinheiro têm algum acesso à saúde, não vou falar que é perfeito, né? Se for para falar de SUS, a gente grava, acho que mal do SUS, a gente fala, tem uns 40 vídeos de bate-pronto, né? Tem outro fator interessante que nós temos, o Covid chegou aqui no Brasil ainda fora do inverno, estamos no outono, então isso é um fator protetor. Agora tem algumas questões, e nós começamos assim, as questões de quarentena, segundo isolamento social, de uma maneira bastante interessante e precoce. Isso realmente fala a favor. O que fala contra, só que nós temos um convívio meio italiano, né, de que gostamos de dar beijo e abraço, né, não somos as questões mais europeias ou japonesas que somos mais jamais dar um abraço e um beijo de mão, né? Então a gente tem uma cultura um pouco mais calorosa e próxima, né? E isso fala contra. E a gente tem um SUS abarrotado que fala contra. Eu vi em algum lugar falando que o Sistema Único de Saúde ainda estava com estágios preocupantes, porque já estavam com 65% da lotação máxima. Eu falei, meu querido, vai em qualquer hospital do SUS e veja se tem, por acaso, 35% dos leitos esperando uma paciente. Isso não acontece nem no inverno, nem no verão, com Covid ou sem, né? O SUS vive sempre lotado, né? Então, o nosso sistema de saúde é falho nesse ponto. Então, talvez essa realidade de esgotamento de leitos seja uma verdade para hospitais privados apenas. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte para todos nós. Valeu! Igualmente, valeu, boa sorte. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que gosta de acompanhar o nosso conteúdo pela internet deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você neste momento na tela. Você que tiver curiosidade para conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDI-CT deve acessar a nossa página no Facebook, conforme está aí para você também neste momento na tela. Nós voltamos em uma semana, se o coronavírus permitir, com mais uma atração inédita para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e boa sorte a todos nós
nesses tempos difíceis.